Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros, professor de Física, e vim trazer uma aula envolvendo eletrodinâmica focado para turmas de terceira série do ensino médio. Por falar em eletrodinâmica, mais especificamente na primeira lei de Ohm, nós dizemos que U é igual a R vezes I. Professor, como assim? Essas três variáveis acontecem de qual maneira? Em primeiro lugar, nós poderíamos fazer um experimento com uma bateria, com uma lâmpada e com um fio condutor. Essa bateria, por exemplo, se fosse a bateria de um carro, poderia ter uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, uma DDP igual a 12 volts. O fio condutor permitirá a passagem de corrente elétrica. E na lâmpada tem um esquema representativo aqui, essa parte do fio que é amassada, nós chamaremos disso de letra R, poderíamos chamar de resistência elétrica ou resistor. Então, a lógica basicamente falando seria o seguinte: a bateria como fonte de alimentação, como geradora de energia, essa bateria tem uma DDP de 12 volts, dessa bateria sairá uma intensidade de corrente elétrica I igual a 2 ampere, e qual seria a resistência elétrica existente para essa questão? Essa é uma ideia básica. A primeira lei de Ohm envolve essas três variáveis. O U eu posso chamar de tensão elétrica, DDP, que significa diferença de potencial, a unidade de medida é volts, R é a resistência elétrica, a letra é ômega, mas por se tratar da primeira lei de Ohm, a gente acaba chamando a resistência elétrica em ohms. E o I é a intensidade de corrente elétrica que é dada em ampere. Por exemplo, imagine numa determinada casa onde uma pessoa acabou de ligar o chuveiro elétrico. Ao ligar o chuveiro elétrico, é possível perceber que a lâmpada perdeu um pouco a sua luminosidade. Essa queda de luminosidade é uma pequena queda na intensidade de corrente elétrica. Então, por falar em intensidade de corrente elétrica, essa intensidade de corrente elétrica que parte do polo positivo e retorna para o polo negativo, assim definido por convenção, a intensidade de corrente elétrica é simplesmente regulável. A bateria, quanto maior for a tensão elétrica, maior será a intensidade de corrente elétrica liberada por essa bateria. Agora, essa intensidade de corrente elétrica é um portador de carga elétrica, é uma quantidade de carga elétrica que está sendo disparada. Em outras palavras, a intensidade de corrente elétrica é a divisão entre a quantidade de carga elétrica e o intervalo de tempo. Como assim, professor? Quantidade de carga elétrica? Pensa no seguinte: existem os isolantes elétricos e existem os condutores elétricos. Os isolantes são aqueles que inibem a passagem de corrente elétrica, a madeira, o plástico. Agora, os condutores de eletricidade são os que permitem a passagem de corrente elétrica. Um fio metálico, um fio condutor, ele permite essa quantidade de carga elétrica. Sem esquecer, é claro, que essa quantidade de carga elétrica é N vezes E, porque quanto maior o número de elétrons, maior a quantidade de carga analisada em questão. Então, se por um lado a gente diz que U é igual a R vezes I, toda vez que necessitarmos achar o valor de U, observe que eu cubro U, fica R e I lado a lado. O U é R vezes I. Em muitos exercícios, muitas vezes, é o R que eu preciso achar. Se eu cobrir a letra R,
U em cima e o I embaixo no denominador. Para achar a resistência elétrica, o U, a tensão elétrica, divide por I. E se eventualmente eu precisar achar a letra I, eu divido o U em cima pela resistência embaixo. Na verdade, o fio condutor ele tem uma resistência fixa. Neste caso aqui, a tensão elétrica, a diferença de potencial, vale 12 volts e a intensidade de corrente elétrica vale 2 amperes. Qual seria o valor da resistência elétrica R? Então, se eu quero achar a resistência, cobrir U em cima e o I embaixo. Para achar a resistência elétrica, eu divido U pela intensidade de corrente I. Então, nesta circunstância, U está valendo 12 volts e I está valendo 2 amperes. Eu estou falando de um resistor que está valendo 6 ohms. E nesse experimento, imagine a seguinte circunstância. Eu tirei essa bateria, cuja tensão elétrica vale 12 volts, e coloco agora no lugar dela uma outra bateria com o dobro de tensão elétrica. O que aconteceria? A resistência elétrica continua sendo U dividido por I. No entanto, se eu dobrar a tensão elétrica, por exemplo, para 24 volts, a intensidade de corrente elétrica que será liberada pelo polo positivo também será o dobro de 2 amperes. Então eu teria 4 amperes. Dessa forma eu teria 6 ohms. E aí nós generalizamos e chamamos isso de resistor ôhmico. Quanto maior for o valor de U, maior também proporcionalmente será o valor de I. Então, se você fizer algum exercício em que ele afirmar que o resistor é ôhmico e afirmar que o valor de U, a tensão elétrica, aumentar 10 vezes, você vai generalizar e dizer que a intensidade de corrente elétrica também vai aumentar por 10 vezes. Se for 15 vezes para um, também será 15 vezes para o outro. Agora, sem esquecer, quando se fala na utilização de eletrodomésticos em geral, leva-se muito em conta, por exemplo, o chuveiro elétrico. Esse amassado que nós encontramos aqui também existe. Esse amassado, que é o resistor, inviabiliza a passagem de corrente elétrica. Então, toda a energia elétrica que está sendo utilizada para atravessar o fio condutor, há uma perda de energia em forma de calor. E essa perda de energia nós chamamos de efeito Joule. Então, nunca esquecer, os materiais chuveiro, ferro elétrico, equipamentos que geram muito aquecimento estão ligados ao efeito Joule, onde existe a conversão da energia elétrica em uma grande parcela de energia térmica. E quando se pensa em energia, energia é a potência de um equipamento vezes o seu tempo de utilização. Por falar em potência de um equipamento, nós temos 3 maneiras de calcular. A primeira maneira, naturalmente, a gente poderia dizer que potência seria U vezes I. O U pode ser substituído por V, tem sido cada vez mais substituído nas provas de concurso público. Também poderemos utilizar R vezes I elevado ao quadrado, e a potência pode ser U ao quadrado dividido por R. Se você intercalar a potência pela resistência, eu quero achar resistência, eu utilizo U elevado ao quadrado dividido pela potência. Cuidado, porque quando você tem um equipamento e ele mantém a sua própria resistência, é muito comum propor o seguinte: e se mudar o U, o que vai acontecer com a potência? Isso acontece frequentemente. Então, para compreender melhor essas relações, precisamos fazer alguns exercícios, tudo bem? Vamos lá, observe a leitura dessas questões. A primeira questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela diz o seguinte, a frase
O calor do cobertor não me aquece direito. Encontra-se em uma passagem da letra da música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor e que a sua função é a de isolar termicamente nosso corpo do ar frio que nos cerca. Existem, contudo, cobertores que em seu interior são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos nos quais é dissipada energia em razão da passagem de uma corrente elétrica. Esse efeito de aquecimento pela passagem de corrente elétrica que se observa em fios metálicos é conhecido como letra A, efeito Joule, letra B, efeito Doppler, letra C, efeito estufa, letra D, efeito termoiônico ou letra E, efeito fotoelétrico. E aí, qual a alternativa correta eu deveria ter marcado na questão de vestibular? O texto dizia o seguinte: esse efeito de aquecimento pela passagem de corrente elétrica que se observa em fios metálicos é conhecido como efeito Joule. Letra A seria a alternativa correta. Então vamos continuando fazendo mais uma questão. Observe, ó. O vestibular da PUC diz o seguinte: os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de aquecimento de um fio devido à corrente elétrica, exceto letra A, o chuveiro elétrico, letra B, ferro elétrico de passar, letra C, lâmpada de incandescência ou letra D, flash de máquina fotográfica. E aí, qual alternativa eu deveria marcar? Eu vou relendo enquanto você responde aí do outro lado. Os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de aquecimento de um fio devido à corrente elétrica, exceto letra A, o chuveiro utiliza, letra B, ferro elétrico também tem um fio condutor, letra C, lâmpada de incandescência também tem um fio condutor, letra D, flash de máquina fotográfica. Gente, na verdade, quando se fala em flash de máquina fotográfica, o que se leva em conta é uma reação química instantânea, tudo bem? Vamos à próxima questão, é da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e diz o seguinte: em relação à corrente elétrica, considere as afirmativas a seguir. 1. A corrente elétrica é uma grandeza escalar definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. 2. A corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas elétricas positivas. 3. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. 4. O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Letra B. Somente as afirmativas 1 e 3 são corretas. Letra C. Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas? Letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas? Ou letra D. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas? E aí, qual alternativa eu iria marcar? Gente, o item 3 é falso. Na verdade, os elétrons não alcançam a velocidade da luz. A alternativa que eu marcaria, portanto, seria a letra D, tudo bem? Então eu espero que essa breve aula colabore um pouco com os seus estudos. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e tchau, tchau!